皆様, konnichiwa. Olá, pessoal. Meu nome é Lia, sou japonesa e gosto muito do Brasil. Acho que vocês já estão acostumados de escutar essa frase, né? Porque todo vídeo eu falo essa frase no começo, né? Do vídeo. Mas o vídeo de hoje vai ser muito diferente, algo diferente, né? Primeiramente, eu tô com esse estilo do cabelo. Esse não é meu cabelo de verdade, né? Tô com essa katsura, né? Peruca. Para, tá, que vocês, né, possam rir um pouco de mim, né? Tem que ter algo que dá 面白い, né? Risada. Então, eu tô com essa peruca. Aí, そうですね. Outra coisa, eu comecei esse canal no YouTube nesse ano, em junho, em 6 月ですね. Aí já passou, acho que 6 meses, né? Meio ano. E tá quase batendo 5 mil inscritos, né? Agradeço muito, né? Para apoiar, né? Dar carinho. Eu sinto muito carinho de vocês. Agradeço muito. で、まあ、記念としてですね、para celebrar 5 mil inscritos que ainda não alcancei. Mas eu criei esse vídeo, né? Para que vocês possam ter um pouco mais ideia, né? Conhecer mais um pouco sobre mim. Então, eu fiz um post no story, né, perguntando qual tipo de curiosidade vocês têm, né? Aí, bastante gente me responderam, né, dando perguntas, né? Então, eu vou ler quase todas as perguntas e vou respondendo. はい。では、vamos lá. 行きましょう。primeira pergunta. Crazy Japan TV ですね。これです。はい。Crazy Japan TV. Prefere coxinha ou sushi? Boa pergunta, né? Falando de coxinha, então, eu comprei esse t-shirt, né? De coxinha. Achei, né? 面白い, né? Então, eu gosto de coxinha e sushi, mais ou menos. Na verdade, sushi não é uma comida da minha preferência, né? Porque eu não sou muito fã de peixe cru. Mas, né, reformando a pergunta, por exemplo, qual de coxinha ou sushi, né? Você consegue comer todo dia, tipo, repetindo, até passar o ano. Nesse caso, acho que seria sushi, né? Porque, em primeiro lugar, a coxinha é bom, mas como eu sou japonesa e não estou acostumada de comer coisa pesada, fritura todo dia. Então, se comer todo dia, acho que minha barriga não vai aguentar. E no caso de sushi, como vocês terem uma ideia, né? Hoje em dia, aqui no Japão, no Brasil, pode ser que só tem salmão ou, não sei, salmão, né? Salmão que entra na cabeça, né? Sushi de salmão com cream cheese, com morango. Mas aqui no Japão tem bastante variedade de sushi, né? De sushi de churrasco. Tem sushi que em cima tem carne, né? Carne assado. Ou,そうね、sushi de ovo e sushi, fora de peixe, né? Tem bastante tipo de sushi. Sushi de presunto também tem. Então, acho que eu prefiro coxinha, mas se pensar que preciso comer todo dia, vai ser sushi, porque tem mais variedade. Ok. Foi a primeira pergunta. E segunda pergunta é Junior, do Junior, né? YouTuber, eu gosto dele, né, também. Como foi a sua infância no Japão? Então, eu era uma criança muito quieta, que não gostava de conversar com outras alunas. Dentro da casa eu conversava bastante com meus pais, com minha irmã, mas uma vez eu
saiu de casa, aí eu era uma criança muito quieta, que não conseguia acostumar conversar com a pessoa estranha, né, que eu não conhecia. E, por exemplo, né, quando eu estava na na escola primária, né, sempre tinha sekigae, né. Será que você sabe essa termo, sekigae? Sekigae é literalmente trocar do lugar que você está sentada, né. Então, na sala da aula, né, sempre tem mesas, né, para crianças. Então, aqui no Japão, na minha época, agora não sei, né, como eu não tenho filho, não sei, mas na minha época, acho que cada 2 para 3 meses tinha esse sekigae. Aí, né, sempre mudava de lugar da mesa, né, onde você senta, cada, eh, cada 3 para 4 meses. Então, eu não gostava desse Sekigai. Por quê? Porque, depois de Sekigai, né, mudar de onde você senta, tem que reconstruir novos relacionamentos com a pessoa que sentada no meu lado, né, aluno, né, novamente. Então, esse Sekigai, para mim, era uma pesadelo, né? Sou, desse, né? É. E tinha eu também sofri com ijime, bullyingかな? Em português, acho que era bullying. Tinha, criança que escreveu alguma coisa na minha roupa, e também tinha outra menina que jogava caixa de leite, né? De kyushoku. Kyushoku é refeição no almoço, né? Na hora de almoço sempre tinha kyushoku, comida oferecida na escola. Aí, né, depende do dia, tem leite, tem café, não tinha, tem leite, tem suco de morango, chá, mas no dia de leite, né, uma menina me jogava a caixa de leite para colecionar. Alguém tive que colecionar, né, para jogar fora. Então, eu não tenho uma memória muito boa da minha infância. Eu era muito quieta e kurai, né? Kurai literalmente significa escuro. Então, nesse caso, seria personalidade negativa ou não é nerd, né? Otaku, não é otaku, mas quem nunca chama a atenção na aula. Então, eu era uma criança que nunca chamei nenhuma atenção das outras alunos. Até o professor estava preocupada comigo, né? Conversava com minha mãe. Mas minha mãe também era uma criança assim. Mas depois, com o tempo, né? Depois dos anos, minha personalidade parece que tinha mudado aos poucos. E agora eu tô gravando, né, vídeo, mas se nunca iria imaginar que eu estaria gravando vídeo para publicar, né, para todo mundo. Mas, como humano, né, nos mudamos com o tempo. Depende do esforço, né? No meu caso, eu me esforcei bastante. Sempre sonhava, sempre eu imaginava, desenhava uma Lia ideal, né? Que eu queria se tornar. E comecei a viver imaginando a Lia ideal na minha cabeça desde a idade de, acho que 10 anos até 15 anos. Então, era uma longa viagem, né? 5 anos. Desde 10 anos que comecei, né? Que eu tive que mudar a minha personalidade, né? E depois, se você tiver interesse, eu vou contar, né, mais sobre mim, né, da minha infância, como que eu mudei da minha personalidade, né, para poder pensar positivo. Mas obrigada, Júnior, pela sua pergunta. O próximo é Caio Emerson Pereira さんからですね。você é formada em línguas, né?
Sim, eu sou formada em língua. Estudei japonês também e inglês também. Você já trabalhou nessa área? A resposta seria não. Nunca trabalhei com o que eu estudei na faculdade, ou seja, algo relacionado com idioma, né? Infelizmente. E meu pai sempre reclamava. Ah, mas lembrando, acho que única carreira, único trabalho que eu consegui utilizar minha experiência na faculdade era uma oportunidade que eu tive na Singapura, né? Eu trabalhei na Singapura, sim, sim, por 2 anos, né? Então, eu tive que usar inglês. E inglês era algo que eu estudava, né? Estudei desde 高校生, né? Desde 15 anos para 18 anos, né? Até na faculdade também eu estudei um pouco de inglês. Então, foi isso, né? Mas, basicamente, não, não valeu a pena até hoje, as coisas que estudei na faculdade. Mas, por causa da faculdade que agora eu estou aqui, algo relacionado com o Brasil. Eu vou contar isso, né? Depois, tá relacionado com a pergunta aqui, né? Eu vou responder depois. Então, você já trabalhou nessa área? Não, né? Ok. Aí. O próximo, né? Próximo pergunta. Qual, これね。Gil Flores 86. Desculpa se eu estiver lendo errado, né? Qual a sua profissão? Qual empresa? Então, a minha profissão mais longa é trabalhar na área de TI, né? IT で働いてきました。Essa foi a carreira mais longa, né? Mas antes disso, eu vou falar outra coisa, né? Antes disso, depois de me me formar na faculdade, eu trabalhei como vendedor de roupa, que não tem nada a ver com meu estudo, né? Eu vendia roupa, acessório no shopping, né? Tipo shopping, Ion, né? No Japão. Quem mora aqui no Japão já sabe, né? Ion. E depois eu trabalhei como 事務職ね、事務員ですね。アシステントアドミニストラティブですね。事務員として働きました。Que esse também foi 3 para 4 anos, né? 事務職、assistente administrativo. Aí depois disso eu consegui uma oportunidade de trabalhar na Singapura. E aí que começou minha carreira de TI, né? Até hoje eu trabalho na área de TI. Qual empresa? Eu não posso falar o nome da empresa, mas atualmente eu trabalho na empresa que cria o produto para cibersegurança, né? Cybersecurity, né? Cibersegurança. E antigamente eu estava na empresa não vou falar o nome, mas é de ERP, né? ERP. Acho que quem sabe o TI vai acertar o nome da empresa, mas era uma empresa grande. Mas essa empresa que agora, né, trabalho é pequena, né? O próximo, né? Paulo Carvalho DJ さんからですね。Qual foi o seu primeiro contato com a cultura brasileira? Ok. Eu tô escrevendo. O primeiro contato era quando eu fui para Osaka, tive evento brasileiro, né? Na época tinha os eventos brasileiros quase todo mês, né? Aí, né, lá tinha barraquinhas da comida brasileira e comida mexicana e comida colombiana ou peruana, né? Comidas latinas, né? Aí foi o primeiro dia que eu vi brasileiros.
sim. Antes disso, né, eu ia por algumas vezes para não era balada, mas é um evento de salsa, né, de Peru. Mas, pelo convite da minha amiga, ela fez intercâmbio no Brasil, né? Aí, quando ela voltava nas férias para o Japão, né? Ela me levava para os eventos, esses tipos de eventos brasileiros. Aí eu comecei a ter contato com a música, com as comidas, com os povos brasileiros. Então, isso foi o primeiro contato, né? はい。次、segundo. アルツーっていうのかな H-H-888 さんね。Quando começou esse amor pelo Brasil, Li? Então, foi em 2001. Muito tempo atrás, né? 2001 ou 2002, que quando eu escutei a música brasileira pela primeira vez. Mas na época eu não sabia nada do Brasil, né? Eu só tinha imagem alegre, né? Comidas diferentes, de tudo diferente, não entendia nada de português. Só entendia falar um pouco de espanhol, né? Mas foi em 2001 que acho que começou, né? Esse amor, só, né, pelo Brasil. Mas minha paixão ficou cada mês mais forte, né? Acho que depois de 2005, por aí, né? Sóですね. Tinha época que eu tava namorando com meu primeiro namorado brasileiro, mas eu vou contar né, aprofundar esse assunto no outro vídeo, porque o vídeo fica muito longo, né? E depois, né? Kiyoshi, né? Kiyoshi-san, né? Bentô yattemasu. Qual foi o primeiro contato com a cultura brasileira? A mesma perguntaですね. Eu já respondi. Foi um evento em Osaka, né?ですね. はい。Ok? Próximo. 待ってくださいね。O que mais gosta da comida do Brasil? Fábioさんからですね。O que eu gosto mais, né? Eu amo açaí. Açaí é a minha paixão também, né? Eu gosto muito do açaí. Até eu compro aquele pacote de açaí, né? Para fazer açaí em casa. Só que aqui é caro, né? Eu amo açaí. Açaí puro, né? Sem mousse, né? De fruta, né? E eu gosto de pastel também. Gosto de pastel com queijo, com carne, com palmito. Eu gosto de palmito. E só de churrasco também eu gosto. E pão de queijo. Eu amo pão de queijo também. Eu faço, até eu sou master, né? Master de pão de queijo. Eu já aprendi a fazer. Já fiz bastante vezes. Tem um vídeo falando, né? Gravando sobre o processo que eu estava fazendo pão de queijo. Esse, né? はい。O próximo, né? O que sua família acha da sua paixão pelo Brasil? Lindy Morias さんですね。からいただきました。そうですné? Meus pais, né? Desde a época que eu comecei a gostar do Brasil, eles entendiam, né? Da minha opinião, meus pensamentos, porque desde quando eu era nova, 15 anos, eu era uma menina, criança, menina, que tinha bastante interesse pela coisa diferente, né? Cultura diferente, qualquer coisa diferente, eu me atraí. Então, a cultura estrangeira era algo que sempre tinha paixão. No começo, eu tinha interesse pela cultura da América, né? Américaとかオーストラリアね。Mas isso foi mudado com o tempo para o Brasil. Então, meus pais sempre sabiam que eu gostava e tinha certeza.
minha mãe já faleceu, né, nesse ano, infelizmente, mas ela também sabia que um dia eu vou me casar com um brasileiro e morar no Brasil. Então, eles entendem. Ai, obrigada pela pergunta, né? O próximo é Cadastro Waze-san. Não sei ler, certo? De onde saiu esse amor pela cultura brasileira e como aprendeu a falar a língua? Acho que a próxima pergunta também, né? Como você aprendeu o português? Isso, né? Elio さんからですね。エリオさんから。Então, esse amor pela cultura brasileira, né? Eu já falei. Ah, mas acho que eu vou criar um vídeo, se vocês tiverem interesse, né? Sobre minha paixão pelo Brasil, né? Porque esse vídeo é para apresentar sobre um pouco sobre mais mim, né? Sobre mim. Então, sobre a paixão pelo Brasil, se tiver interesse, eu vou criar, né, outro vídeo. Mas para a pergunta, como eu aprendi a falar a língua? Tem um vídeo falando sobre isso. Eu vou colocar aqui na descrição também, mas eu tô falando sobre detalhes, né? Como eu conseguia falar mais ou menos português. Meu português ainda não tá no nível que eu tô querendo, mas agora dá para entender mais ou menos, né, a conversa de vocês e as notícias, né, de BBC, CNN とか Globo とかね。Então, そうですね。eu entendo mais ou menos, né? Mas eu aprendi escutando músicas MPB, principalmente as músicas de Sandy Júnior. Eu conheço todas as músicas de Sandy Júnior, né? Isso. Tinha a época que eu assistia filmes dublado em português. Então, eu escutava português todo dia, sem falta, né? Acho que 5 anos eu escutava português sem poder falar, sem conseguir falar nada, escutando. É mesmo, né? Mas foi um tempo muito longo, né? 5 anos, né? No começo não entendia nada mesmo. Mas um dia eu consegui entender, né, o que você está conversando, né, o que as músicas, letras da música está falando, explicando, né. Até parece que os pontos, né, muitos pontos pequenos se conectaram, né, de vez. Essa foi uma experiência estranha para mim, mas é assim que aprendi. Escutando, a resposta é escutando, nunca estudei português. Por isso que não consigo falar certo, né, gramaticalmente. Mas outra coisa, eu não uso nenhum aplicativo de aprender idioma, mas eu sempre tento imitar, né, lendo as mensagens dos nativos, né. Acho que há muito tempo atrás tinha rede social que chama Orkut, né. E lá no Orkut, né, eu não lembro muito, mas deu para ler os comentários de todo mundo, né, recados, né. Acho que era recados que, né, chama, né. Essa palavra recados, né, eu não entendia no começo, mas eu comecei a entender. Ah, recado, o que é recado? Deixa recado. Ah, pode ser mensagem, alguma coisa. Assim que eu aprendi. Então, eu sempre imitei a maneira do escrito, né, de vocês. Ai. 次ですね。O próximo. Por que gosta tanto do Brasil? Carlos からですね。Carlos さんから。Por que gosta tanto do Brasil, né?そうね。O espírito muito alegre de vocês. Isso foi a resposta. Porque acho que os brasileiros, vocês nem sabem, né? Não percebem a ponto positivo que vocês têm. Vocês é um povo que acho que é muito raro, né, nesse mundo, que tem uma energia muito positiva, energia alta, né, e carinho, acolhedor. Essas misturas de
特徴né, esses pontos, né, pontos positivos que me faz muito feliz, né. É. Um dia eu vou contar uma história quando eu fui para o Brasil pela primeira vez, foi em 2008. Mas passei muitas experiências diferentes, bons e ruins às vezes também, mas o que eu percebi foi a energia que vocês têm. Isso não temos, nós não temos, japoneses não temos, né. É, vocês têm pontos positivos como humano. Pode ser que sociedade, governo tem problema, mas, eh, independente da situação, incondicionante da esqueci a palavra, né, incondicionante da estação não é, situação. Vocês têm espírito muito alegre. Isso que eu admiro, né. Você está vivendo o momento, porque é melhor criar outro vídeo, né. Nós japoneses pensamos diferente, se preocupamos bastante, né, do futuro, né.ですね。はい。Eu tenho óculos. Aí, agora consigo ver, enxergar bem, né. Mas eu gosto do Brasil, por esses motivos. はい。Então, o próximo é one and only Realtico か。最後だけ英語ですね。Sendo japonesa, é muito difícil se adaptar ao jeito direito de demonstrar emoções do brasileiro? Ah, acho que não, né, porque vamos ver se eu entendi a pergunta certo ou não, né. Sendo japonesa, é muito difícil se adaptar ao jeito direito de demonstrar emoções do brasileiro. Entendi agora, sim, sim. Eu o primeiro tempo, primeira época em que eu comecei a ter contato não, né, contato físico com o brasileiro era, no evento, né, todo mundo, abraçou, dando "Oi, tudo bem?". Nos japoneses é assim, né, konnichiwaってné. Aqui tá mais preto e aqui tá mais branco, porque isso parece que tá dando mão outras pessoas, né. Mas, né, nos japoneses, né,握手しますね。握手né, shake hand, né. Mas vocês, beijam no rosto e abraça, né, falando: "Tudo bem? Genki desu ka?"ってné. Aí, né, eu já fiquei acostumado, né, desde o começo. Então, eu não fico chocada com essas, o jeito de demonstrar o carinho. 大丈夫です。já acostumei, desde o começo. Próximo, novamente ele me mandou pergunta, arigatou, obrigada. Gui Flores 86. O que você não gosta dos costumes japoneses? Então, né, nós japoneses se preocupam mais sobre liga mais com as coisas de outras pessoas. Por exemplo, né, as roupas. Quando tem aquele estereotipo, né, tipo estereótipoかな? Inventei essa palavra agora, não sei se tá certo, né, estereotipo, né, que aquele pensamento duro, né, que tem que ser desse jeito, tem que seguir assim, essa regra. Aqui no Japão parece que tá feito de tudo de regra, né, construído de regra, bam, bam, bam. Então, por exemplo, especialmente as mulheres, né, depois de certa idade, evita vestir de roupa, né, tipo saia bem muito curta demais, ou mostra o corpo, né, decote. Então,
acho que no Brasil e na Singapura também não tem isso, né? Podemos vestir a roupa que quisermos. Mas aqui no Japão, se você andar com a roupa diferente, e por exemplo, vamos supor que eu tenho 60 anos, e se eu andar com a eh, camiseta rosa, né? Cor de rosa, com saia, né? Diferente, um pouco curta, aí todo mundo vai ficar me olhando assim, então, né? Aqui no Japão, parece que tem um pensamento, tem aquela imagem que com esse ano ou com para mulher, para homem tem que ser desse jeito, tipo, igual casamento, né? É, até alguns anos atrás, né, tinha essa imagem, né, depois de 25, 28 anos, como se fosse um bolo sobrado depois do dia do aniversário, né, ou no Natal, né, aqui no Japão, no Natal, né, vendemos cake, né, bolos, mas dia 26, 5 e 26 também, né, mas depois de dia 27, 28, 30, é, ninguém vai comprar bolo de Natal, né? Então, como se fosse esse tipo de bolo que foi sobrado, né? Se passar, data de validade, aí esse também, nós achávamos, ou pode ser que ainda tem gente que acha que depois de certa idade, é tarde para se casar. Homem prefere mulher bem mais nova, né? Um dia eu vou contar sobre isso também, né? No Brasil, em geral, homem acho que prefere mulheres mais novas, mas aqui no Japão essa tendência é mais destacada, de gozaimasu. Essa é a minha perspectiva, né? Não sei se tá certo, mas eu vejo isso. Então, o próximo, hoje dia, qual a sua idade? Quantos anos você tem? Tem bastante gente. Qual sua idade, né? Augusta Vale e Roberto Vida Louca-san perguntou. Então, oficialmente, eu tenho 32 anos. Nesse ano, fiz 33 anos, oficialmente. Mas, quando bater, acho que 20 mil K, eu vou confessar minha idade verdadeira. ということで、はい、ちょっと、eu vou deixar desse jeito. Desculpa. O próximo é K357. O que te faz feliz? O que me faz feliz, né? Eu pensei um pouco, né? Acho que quando eu for num evento brasileiro, ou fazer algo, qualquer coisa relacionado com o Brasil, que eu sinto felicidade. E quando tocar, né, dar carinho para minha cachorrinha, né, eu sinto felicidade. Ouそうですね, quando eu alcanço os meus objetivos, eu sinto felicidade. Eu tenho outro óculos, né? Não sei se vocês perceberam, né? Tem mais de 10 óculos. Então, não tem como ver desse jeito, né? Quando eu alcanço os meus objetivos, eu sinto felicidade, né? Porque eu gosto de criar as metas e conquistar essas metas, né? De gozaimasu. Aí depois, quando você está triste, desanimada, o que você faz para se sentir melhor? Ok, então, né, eu vou tirar.そうですね, eu pensei, né, coloquei na lista. そうです, quando eu tô desanimada, né, eu crio o meu artesanato. Acho que tem aqui, né? Esses são um dos meus artesanatos, né? Canetas. Tem bastante tipo de caneta que eu consigo criar.
Eu vou colocar as fotos e imagens aqui. Mas eu gosto de criar as coisas, né? Então, quando eu tô estressada ou triste... quando eu tô triste é difícil de criar, né? Porque preciso imaginação. Então, seria um pouco difícil, mas ajuda um pouco, né? Criando artesanatos. E, novamente, dá carinho na minha cachorra, Linda-chan. É kawaii desu. Ela é mistura de pug e bulldog, né? Kawaii desu. 次は、あとはですね、conversar com minha família, né? Às vezes, né, quando eu tô triste, né, preciso conversar em japonês, porque a língua japonesa é a minha idioma nativa. Então, eu converso com meu pai, minha irmã. Conversava com minha mãe também, ですね。E também eu converso com minha amiga brasileira, né? です。はい。Ou escutar músicas, né? Escutar música japonesa, português, né? 音楽を聴きます。Próxima pergunta. Como você gosta de passar as horas livres? そうですね。暇な時ですね。暇な時は、eu gosto de dormir. 熊になります。Eu se torno urso dormindo dentro da terra, né? Eu gosto de dormir. Eu consigo dormir, né, até meio-dia ou 1, 2 da tarde. Esse, né? Eu vou dormir. Ou eu vou sair para passear no shopping. Passear no shopping soa estranho, mas eu gosto de andar no shopping, né? Mesmo sem comprar nada, eu gosto de fazer window shopping, né? Olhando as roupas. ですね. E no lugar que tem paisagem bonita. Essa peruca, né? Me atrapalha. Tirar agora. Agora tô aliviada. Nossa, eu tava coçando bastante, né? Esse peruca. Agora voltei à linha normal. これね、買ったんですよ。eu comprei, né? ちょっと脱線するけど、comprei essa peruca, né? Não era desse jeito, era, acho que é mascote, né? Mascote ou personagem de alguma coisa de anime, mas como eu não conheço muito. Runo, なんだったかなあれかも。忘れた名前。aquele filme famoso, né? 忘れた, esqueci. Quem sabe, né, da ideia, comenta aqui embaixo. Porque essa peruca era desse jeito, assim, ó. こんな感じでした。こんな感じ。ピュってくくってあったここね。Tava amarrada aqui. こんなんでした。はい。Vou continuar. Quando eu tenho o tempo livre, eu gosto de dormir ou ir no shopping ou viajar, né? Passear no lugar que eu não conheço. Eu gosto de conhecer os lugares novos, né? ですね。はい。O próximo. Tem bastante perguntas ainda. Qual seu sonho, né? Ichiro Okamura さんからですね。Qual seu sonho? Ian から、Ian, meu amigo. O que você pretende para o futuro? Sonho, né? Algo relacionado com o futuro, né? Então, そうですね。meu sonho é comprar uma casa, construir uma casa no Brasil com a piscina, né? プール付きの家が欲しいですね。ou jardim, ou onde dá para plantar as verduras, né? Comprar uma casa no Brasil para viver, ですね. E outro sonho é trabalhar, só, né, com o que eu amo e me sustentar com isso, né? 例えば, por exemplo, eu gosto do meu artesanato, então sempre queria, né? Eu já tentei viver com o meu artesanato, né? Mas vi que tem um limite, né? Porque eu só tenho 2 mãos, né? Então, tem um limite do número do produto que eu consegui criar. Mas um dia eu quero ensinar meu artesanato para outras pessoas no Brasil. Tipo, fazer curso do artesanato, né? Dando certificado. E viver com isso é o meu sonho. ですね。はい。E também criar uma família, né? Eu quero ter uma família um dia. ですね。
はい。O próximo. Qual filme que mais mexeu com você? 0510 Jota さんからね。Qual filme que mais mexeu com você? Tinha um filme que chama, ainda tem, né? Back to the Future, né? Volta para o Futuro. Que eu gostei bastante, né? Eu assisti quando eu era criança, né? Porque a história, né? Quem já assistiu já sabe, mas dá para ir nos tempos, né? Antigos, né? Para o passado, para o futuro, presente, né? Tudo está ocorrendo na linha cronológica diferente, né? Linha no tempo diferente, né? Mas aprendi que, apenas com uma pequena escolha que faz diferença, né? Pode mudar o futuro. Isso que eu acho interessante, né? Por exemplo, né? Vamos supor que se eu tivesse escolhido esse caminho, agora seria diferente. Eu sempre tenho essa mania de pensar, né? Acho que quando eu falo sobre, né, converso com esse assunto com minha mãe sempre falava que, minha mãe sempre fala, né, mãe, né, eu estou feliz agora, né, com meu estado, né, com minha situação, então eu não lembro, eu não tento lembrar, né, lembrando do passado, né. Então, acho que mas esse faz sentido, né? Ela estava feliz no momento, por isso que não precisou voltar para o futuro, né? O pensamento não precisou voltar para o futuro. Mas acho que eu tenho mania desde criança, né? Mania de voltar a pensar no passado. Acho que eu espero que seja esse meu jeito, né? Costume. E não é que eu tô feliz atualmente, eu espero, né? Eu sinto felicidade, né? Mas eu não sinto total felicidade, né? Não sinto felicidade total. Mas é bom, né? Tô vivendo, comendo, tenho trabalho, não tem nada para reclamar. Tenho que agradecer, né? Falando do filme, eu lembrei outro filme, né? Que eu assisti. Não é filme, série, né? Drama. Assisti recentemente do Japão, né? Que eu postei no meu Instagram. 春と夏、春い夏ね、as cartas que não chegaram やったかな、届かなかった手紙、届かない手紙。Uma história de descendente japonês, né? Os japoneses que imigraram antes da guerra, né, para o Brasil, estava explicando tudo, os detalhes, né? Sofrimento dos japoneses, né? Para adaptar com a cultura, com a língua portuguesa, né? No Brasil. Aprendi bastante coisa, né? Mas, não podemos reclamar muito, porque na época a situação estava pior. Então, esses filmes que eu aprendi, né? Gostei. Aí, acho que esse foi a última pergunta, né? Ainda tem bastante perguntas, mas o vídeo fica longo, então vou cortar. Desejo, não passou, nossa, passou 44 minutos, tem que correr. Henrique さんからですね。Além do Brasil, qual outro país você gosta? A resposta é: Brasil é o único país que eu gosto. Gostar, sim. O Brasil é a única, né? Não pode ser outro país, né? Não pode ser, né, América do Norte, Europa, tem vários países, mas acho que para mim o Brasil é um país muito importante para mim, que eu tenho essa sensação de gostar, né? Mesmo. É isso. Ai, ainda recebi bastante perguntas, né? Especialmente sobre o Brasil, né? Por exemplo, recebi as perguntas perguntando, né? Algo que você não gostou quando veio ao Brasil, né? Renan me mandou. E tem bastante
perguntas relacionadas com o Brasil, né? É comprometida? Se não namoraria um brasileiro? Este tipo de comentário, perguntas, tem bastante. Então, eu vou criar outro vídeo, né? Falando sobre isso, né? O que você mais gosta dos costumes brasileiros. Se tiver, né? Você tiver outra pergunta relacionada com o Brasil, né? Escreva aqui no comentário que eu vou criar outro vídeo falando sobre isso. ということで、muito obrigada por assistir o vídeo até o final, né? Mesmo para quem está acompanhando até agora, né? Agradeço muito. Bom, coloca a palavra, eu vou falar a palavra-chave para você, né? Para saber, né? Quem que assistiu até o final. Qual seria a palavra-chave, né? Então, Lia louca para o Brasil. É a palavra-chave. Não sei se faz sentido. Lia louca para o Brasil. Escreva essa palavra no comentário para saber, né? Se você, quem que assistiu até o final. はい。ということで、obrigada por assistir até o final. E espero que vou, né, alcançar 5.000 inscritos, né, nesse mês, idealmente, outubro. E depois minha meta é 5.000, 10.000, 1万ですね。Mas o número, né, número não é tudo, né, queそうですね。Importanteそうですね。O que eu quero eu quero expressar esse minha paixão, meu sentimento, meu pensamento sobre o Brasil. Eu gosto do Brasil. Eそうですね。Eu quero dar ânimo para os brasileiros, porque tem brasileiros que tá passando dificuldade, né? Sem emprego, sem dinheiro, a situação tá difícil. Mas vocês têm uma mentalidade forte. Isso é muito importante. Né? Eu quero deixar essa mensagem, né, no final. Porque aqui no Japão, tem pessoa mentalmente meio depressiva, né? Por causa da situação, sociedade japonesa, né? Aqui não é igual como o Brasil, né? Todo mundo não tá tão alegre, né? Foca mais no trabalho do que família. Mas vocês brasileiros têm um coração mais carinhoso, gentil, né? Amoroso, que prioriza mais na família, né? Isso eu acho que é maravilhoso. Então vocês têm ponto positivo, então tenha orgulho de vocês. Isso que eu queria dizer, né? ということで、muito obrigada por assistir até o final desse vídeo. Eu vou criar outro vídeo falando sobre relação, né, com o Brasil, né, respeito ao Brasil. ということで、ありがとうございました。では、até o próximo. Tchau, tchau. 八王子マヤみたいです。栄の町です。